Você é realmente quem acredita ser? Essa pergunta ela pode parecer simples e óbvia, mas ela carrega um impacto bem profundo. A maioria de nós vive com a sensação de que se conhece. Temos uma história, lembranças, um jeito de agir, opiniões formadas e até uma imagem que sustentamos perante as outras pessoas. Mas e se boa parte dessa construção não passar de um personagem cuidadosamente elaborado? E se aquilo que você acredita ser for apenas a soma de expectativas, experiências e influências externas, enquanto a sua essência verdadeira permanece aí dentro, bem escondida? Essa é a reflexão que poucos têm coragem de encarar, mas que pode mudar radicalmente a forma como você enxerga a si mesmo e ao mundo. Te peço para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder mais nenhum conteúdo. Vivemos nesse tempo onde as identidades elas são moldadas e remoldadas a todo instante. Na infância recebemos rótulos que carregamos por anos, o inteligente, a tímida, o engraçado da turma, a responsável, e conforme crescemos, outros rótulos vão sendo adicionados na profissão, o estado social, nos relacionamentos, as conquistas, e sem perceber, vamos vestindo essas definições como se fossem a nossa pele. Mas no fundo, será que são mesmo? Ou apenas são camadas que escondem o que realmente existe por trás? O problema é que confundimos papel com essência, e quando a vida é guiada apenas pela identidade criada, cedo ou tarde surge um vazio difícil de preencher. A gente pode acumular sucessos, reconhecimentos, bem materiais e ainda assim sentir que alguma coisa está faltando. Isso acontece porque não estamos alinhados à nossa identidade real, e sim presos a um personagem que exige manutenção constante. A partir daqui, a gente vai explorar essa diferença de forma bem clara e profunda. Vamos entender como que essa identidade criada surge, por que ela pode se tornar uma prisão e principalmente como começar a se reconectar, com a nossa essência. Para começar, a gente precisa diferenciar os dois conceitos, identidade real e identidade criada. A identidade real é a sua essência, é aquilo que permanece mesmo quando todos os papéis são retirados. Não depende de opinião dos outros, não precisa de validação e não se altera conforme as circunstâncias. É silenciosa, é firme e autêntica. Já a identidade criada é a versão que você construiu para lidar com o mundo. É o conjunto de papéis, máscaras e narrativas que você adotou para se adaptar, para agradar ou para se proteger. Pode ser útil em muitos contextos, mas se você se confunde com ela, você corre o risco de viver longe de si mesmo. A identidade criada, ela é como uma armadura. Ela cumpre a sua função, ela protege, ela ajuda a conquistar espaço, ela facilita a convivência, mas também ela tem um peso. Se você nunca tira a armadura, você começa a acreditar que você é apenas aquilo ali. E aí, quando você olha para dentro, você já não se reconhece mais e não sabe quem está por trás. De onde vem essa identidade criada? Essa construção, eu acredito que ela começa cedo. Desde de pequena, a gente busca sempre por aprovação. A gente quer a validação de professores, de amigos, dos pais, e quando agimos de determinada forma e recebemos a atenção positiva, a gente repete. Então, quando somos criticados ou rejeitados, nos adaptamos. Esse processo é natural, mas com o tempo ele cria uma teia de condicionamentos. Passamos a moldar as nossas escolhas, comportamentos e até pensamentos para poder se encaixar, né? E aí, a cada nova adaptação, nos afastamos um pouco mais da nossa essência, da identidade real. E na vida adulta, a identidade criada, ela ganha ainda mais força. Por quê? O trabalho exige profissionalismo, a sociedade cobra o sucesso,
Os relacionamentos pedem certas posturas, a gente cria uma imagem que funciona em cada ambiente, mas quanto mais investimos nessa imagem, mais difícil fica de lembrar quem somos de verdade. Os sinais de que você está preso à identidade criada. Talvez você esteja aí se perguntando: como saber se eu estou vivendo pela minha essência ou pela identidade criada? Existem sinais. Dependência da aprovação alheia. Se a sua autoestima oscila conforme os elogios ou críticas, há um indicativo de que está preso a essa tal identidade criada. Sensação constante de vazio. Mesmo você conquistando metas ou vivendo de papéis de sucesso, você sente que falta algo. É aí que você também percebe. Dificuldade de estar sozinho. O silêncio, ele incomoda, porque, como eu sempre falo, é nele que a gente pensa, que a gente reflete quem a gente é. E a essência tenta emergir o silêncio. Medo de desapontar. Você prefere sustentar a imagem a correr risco de mostrar a sua vulnerabilidade. Exaustão emocional também. Viver no personagem cansa, porque exige um esforço constante para manter as aparências. E esses sinais não significam que há alguma coisa de errado com você, mas que talvez seja a hora de você olhar mais para dentro de si mesmo. Quando a identidade criada se sobrepõe à identidade real, o preço pago é muito alto. A vida se torna uma peça em que você precisa atuar o tempo todo. O esforço de você sustentar essa aversão causa ansiedade, insatisfação, crises existenciais. E o mais curioso é que de fora pode parecer que está tudo bem. Porque pessoas nesse estado têm carreiras sólidas, têm relacionamentos estáveis, têm reconhecimento social, mas por dentro sentem que nada disso basta. Porque o que realmente sustenta uma vida plena não é o teu sucesso externo, mas a coerência interna. Essa desconexão gera também uma sensação de alienação de si mesmo. É como se você soubesse que algo está errado, mas você não conseguisse nomear. Como se faltasse uma peça no quebra-cabeça. E essa peça é a sua essência, que ficou encoberta pela identidade criada. Então, você se reconectar com a sua identidade real não é um processo rápido, mas ele é muito libertador. O primeiro passo é a honestidade com você mesmo. Se perguntar: quem sou eu quando eu não estou tentando impressionar ninguém? Essa pergunta, ela incomoda, mas ela vai te revelar muitas coisas. O segundo passo é o desapego de rótulos. Os rótulos que você carrega, seja de profissão, de personalidade, de papel social, não são você. Eles podem ser parte da sua história, mas eles não definem a tua essência. Quando você começa a desprender deles, você abre espaço para você redescobrir quem você é de verdade. E o terceiro passo é a coragem de desapontar. Viver alienado à identidade real significa muitas vezes frustrar expectativas. Algumas pessoas não vão gostar, algumas pessoas vão se afastar, mas esse é o preço da autenticidade, colocar-se no centro da própria vida. O quarto passo é o silêncio interno. Criar momentos sem distrações é essencial para você ouvir a voz dessa essência. Essa voz não grita, ela fala baixinho e só pode ser ouvida quando você se permite escutar. O que acontece quando você se alinha a essa essência? O alinhamento entre identidade real e vida prática traz uma sensação única, como eu já falei, de liberdade. Você não precisa mais sustentar máscaras, você não precisa mais agradar a todos, você não precisa mais viver em função da imagem. Você passa a agir a partir de um lugar interno de clareza e confiança. Isso não significa que os desafios desaparecem, mas que você
os enfrenta de forma diferente. A insegurança perde a força porque você já não precisa provar nada. A opinião dos outros perde peso porque não define quem você é. A vida se torna mais leve porque é vivida com coerência. E além disso, a autenticidade, ela atrai conexões mais verdadeiras, porque quando você se mostra como você realmente é, naturalmente você afasta quem não se identifica e você aproxima quem ressoa com a sua essência. As suas relações se tornam mais profundas, o seu trabalho mais significativo e a sua vida muito mais real. E a grande questão não é apenas quem eu penso que eu sou, mas quem eu sou quando eu deixo de pensar. Essa reflexão pode incomodar, mas é justamente ela que abre a porta para a sua transformação. Você não precisa se reinventar completamente para ser feliz. Você precisa apenas se despir das camadas que não são suas. Você precisa deixar cair os personagens que já não fazem sentido. Você precisa permitir que a sua essência volte a ocupar o espaço que sempre foi dela. E no fim das contas, viver não é sustentar uma imagem, mas expressar quem você é de verdade. E isso só acontece quando você tem coragem de se olhar sem filtros, sem máscaras, sem desculpas. Você é realmente quem pensa que é? Talvez sim, talvez não, mas a única forma de você descobrir é você se questionar, se observar, silenciar e ter coragem de ser honesto com você mesmo. A vida é curta demais para você viver com a identidade criada. O mundo não precisa disso não, precisa de mais identidades reais. A sua identidade real não precisa ser inventada, não precisa ser fabricada. Ela já existe. Só está esperando que você tire o excesso e volte a se reconhecer. O convite está feito. Ouse ser você. Te vejo no próximo vídeo.